Oiê, vamos falar sobre o filme Guerreiro K-pop. Então, a primeira coisa que eu preciso pontuar aqui, não é um filme cristão. Então, gente, se não é um filme cristão, não pense que vai ter algum ensinamento bíblico ali, porque não vai. Dito isto, eu sentei pra assistir com a Rafa, porque ela queria muito assistir, né, que as amiguinhas estavam falando muito, então eu falei, vamos assistir juntas, porque ela me contou mais ou menos ali o resumo e tal, e eu falei assim, vou ver com você esse filme. E aí, basicamente, a história aborda o seguinte, são três meninas, elas quando cantam, o poder do canto afasta os demônios daquele local. E a cada geração que passa, sempre são levantadas três meninas pra cantarem, e à medida com que elas cantam, elas conseguem tomar esse território. Então pega essa informação, tá? São três meninas que a cada geração que passa são levantadas, e através do canto, a voz dela, a música delas, elas dominam cada vez mais aquele território, ao ponto de expulsar todos os demônios dali, tá? Dentre isso, aparece um grupo de meninos, acho que são 5 meninos, que são, né, demônios disfarçados, e eles fingem ser bonzinhos pra que ganhe a confiança, né, de uma delas em específico, e possa passar ali, enganá-las, né? A verdade é essa, enganá-las e poder enfraquecê-las. E aí, automaticamente, os demônios dominariam aquele local, tá? Uma dessas meninas, a mãe dela não era, né? A mãe dela fazia parte dessa geração que combatia, mas ela se relacionou com um pai que era né? Era um demônio. Então, a filha, ela não é um demônio, porém, ela leva no corpo as marcas que diferencia, né? Quem são os demônios das pessoas comuns. E ela tem muita vergonha, e quanto mais... Como ela como ela não vive a atmosfera ali do demônio, não seria essa palavra, mas ela não é... contaminada, aquelas marcas não evoluem, mas ela não expõe isso para as amigas, então ela esconde sempre usando roupas para que as amigas não a julguem por conta das marcas, tá? Que acaba sendo uma herança que o pai dela deixou. E aí, no decorrer do filme, a gente vai ver que tem o demônio-chefe, né? E aí vem esses mini-demônios que estão a serviço do demônio-chefe, e o intuito é enfraquecê-las, né? Para que eles possam dominar o território. Então, vocês podem falar, Brenda, é um filme muito pesado para uma criança assistir, tá? Não é assim, uma coisa assim tão pesada, é uma coisa assim como uma animação realmente. O assunto eu julgo como um assunto pesado, porém, aqui em casa eu converso abertamente sobre isso com a Rafaela. Não é um problema pra mim. Eu não tenho esse negócio de negociar de tipo, porque... tanto que quando ela veio me contar a história, ela falou assim, porque tem um demônio que é bonzinho, parece que tem um demônio que é bonzinho. Eu falei, não existe isso. Demônio é demônio e não tem bonzinho. Por mais que a imagem, né, venha querer maquiar, venha querer fazê-los ser bonitinho, não é. E aí eu e a gente conversou com ela sobre isso, né? Não existe isso, minha filha. Então, assim, é um filme, a gente sabe que é um filme, a gente sabe que quem tá escrevendo não é uma pessoa cristã. Mas, o que eu achei interessante? Que ali, você quando assiste o filme, você consegue pontuar diversas coisas. Eu pude pontuar como é que funciona o mundo espiritual, tá vendo, Rafa? Exatamente assim. E aí, eles tentam nos oprimir através dos nossos pecados, dos nossos erros. Por ela não ter falado a verdade pras amigas, ele usava aquilo ali como uma acusação pra meio que ter ela ali, sabe? Porque eu vou... fazendo uma chantagem mesmo, gente. E isso funciona. Se a gente for ler a Bíblia, é exatamente dessa mesma forma que funciona. Então, assim... Então eu assisto com ela porque pra mim faz muito mais sentido na minha cabeça. Eu tá assistindo, igual eu fui fazendo várias pausas, isso aí já não é legal, porque o que a Bíblia vai falar sobre isso? Eu exortando ela do que a Rafa, ela tem a liberdade de ir pra outras casas que as mães não se importam com isso, né? Então assim, assistem, e isso aqui não é uma crítica, não estou julgando, porque eu acho que cada um cria o seu filho da maneira que tem que criar. Eu não tô aqui pra dizer se é certo ou errado, mas na criação da Rafa, eu prefiro direcionar. Então, se eu tô vendo que aquilo ali vai ter algum ensinamento que possa distorcer, de fato, a verdade bíblica, eu prefiro sentar e ir pontuando, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a gente leu lá em Gênesis? O que a gente leu em Êxodo? O que a gente leu lá no Novo Testamento? O que Paulo fala pra gente, sabe? Como já disse, né? A maneira como cada um educa seu filho não me interessa, né? O que me interessa é a maneira com que eu educo a Rafa. E eu não tenho nenhum problema, eu falo sobre diversos assuntos, até mesmo de amizades, de coleguinhas. Nem todo mundo, na verdade... 90% das pessoas que estão ao meu redor não são cristãs, então não estão atentas pra isso. E eu preciso aprender a lidar com essa situação, sabe? Porque 90% das crianças que a Rafa convive não são cristãs. Então ela vai ouvir essas coisas no meio. E eu não tô ali o tempo todo agarrada com ela pra falar, isso é até doentio, né? Pelo menos na minha visão é. Então, assim, eu preciso, dentro de casa, todo santo dia, discipulá-la com a verdade que é Cristo. E aí, a partir disso, ela vai começar a conseguir a entender, né, a fazer essa associação, isso aqui, não é legal. O Senhor já é uma criança, a gente tá falando de uma criança que tem 9 anos, vai fazer 10 anos daqui a um mês. Então, assim, é por isso que o discipulado em casa, né, e o discipulado, gente, não é só a questão do devocional, é sentar, é conversar, é instruir, é ser repetitivo. Ontem eu tava falando isso pra ela, eu falei, que cansativo. Todo santo dia eu falo a mesma coisa, às vezes, no dia eu falo 5, 6 vezes a mesma coisa, mas é exatamente assim que o Senhor nos ensina. Então, a repetição diária é o que vai fazer com que a criança tenha maturidade sobre aquilo ali. Então, pra mim, é muito mais fácil eu sentar, eu instruir, eu mostrar, isso não é legal, tá vendo isso aqui? E ajudar a criança a conseguir fazer enxergar com os próprios olhos e não apenas com a proibição. Ser liberal demais com os nossos filhos existe uma consequência muito dura. E eu falo por experiência própria, tá? Agora, você também proibir demais, pra mim, também não faz muito sentido, porque a proibição, ela tende a despertar aquela curiosidade. Então eu faço o seguinte, eu uso a curiosidade dela pra ela ter acesso a coisas que eu entendo que ela tem maturidade para aquilo ali e vou instruindo de acordo com aquilo que a gente entende como verdade. Minha verdade? Não, a verdade de Cristo. Então eu sempre falo, Rafa, o que Cristo pensaria a respeito disso?
E nunca dando a resposta completa, tá? Sempre fazendo-a pensar. Porque, como mãe, somos muito tentadas a dar aquilo ali pronto pros nossos filhos. E isso também, no meu ponto de vista, não educa. A gente tem que fazer os nossos filhos pensar, né? Entender, conseguir discernir o que é bom e o que não é bom. Brenda, volto a repetir, né? 9 anos ela tem. Então, assim, hoje ela já tem a capacidade de discernir algumas coisas, outras não. Então, assim, o meu papel como mãe e do Alaí como pai é justamente esse. Dar as ferramentas necessárias para que ela possa conseguir fazer esse entendimento, né? Ter essa clareza sobre os assuntos. E é isso, gente, assim. É um filme que não é cristão, mas eu achei que tem muitas coisas que dá pra pontuar até mesmo à luz da Bíblia. Aí só pra fechar esse assunto, né, sobre essa questão de que a cada geração 3 meninas eram levantadas, então eu pontuo a ela sobre a importância do geracional, né, porque eu como uma mãe hoje cristã preciso ensiná-la os caminhos do Senhor para que ela possa permanecer nas gerações futuras e combatermos o mal, tá? E no decorrer do filme, um dos demônios se arrepende e, enfim, só que ali no filme, né, no contexto do filme, ele não vai ser perdoado porque ele já havia vendido a alma dele pro diabão lá, né? E aí ele meio que morre, né? Sei lá, tem a alma dele lá sugada, enfim, ele não consegue se redimir. E aí eu falo sobre o amor do Senhor, que independente do nosso pecado, independente daquilo que façamos como escolha, o Senhor sempre está disposto a nos dar uma nova chance. E que sim, as nossas escolhas, elas gerarão uma consequência pra nossa vida, sejam boas ou ruins. Então se eu escolho o mal, até compartilhei sobre isso, né, no devocional aqui em algum dia desses, eu vou ter que arcar com aquilo ali. O Senhor, por mais que me perdoe, por exemplo, se eu fiz mal pra alguém, eu vou ter que colher aquilo ali. O Senhor também não nos isenta de arcar com as responsabilidades das nossas escolhas. Então assim, foi basicamente isso. Voltando, né, dando ênfase mais uma vez, acho que pela terceira vez, não é um filme cristão, então não vá com essa visão. Mas, dependendo do tipo de assunto que você aborda com seus filhos, pra mim, foi uma excelente oportunidade de abordar sobre esse tema aqui em casa. E aí, você já viu? O que você achou? Comente aqui que eu tô doida pra saber.